pessoas. Então vamos lá, Gênesis 3, do 1 ao 13, que diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre os erros de uma família que tinha tudo para dar certo. Falaremos hoje sobre a primeira família da história. E é interessante que a primeira família da história, ela de fato tinha tudo para dar certo. Se nós olharmos com carinho, nós vamos perceber que ela tinha tudo para dar certo, primeiramente porque ela foi constituída pelo próprio Deus. Adão e Eva não se conheceram aleatoriamente. Eva foi feita para Adão, um foi feito para o outro. Então há uma família ali que foi constituída pelo próprio Senhor. O próprio Deus é a origem daquela família, a razão de ser daquela família. O Senhor é que juntou aquele primeiro casal da história. O Senhor é aquele que fundou aquela família. Logo, tinha tudo para ser uma família que desse certo. Uma família juntada pelo próprio Deus. Imagina se haveria possibilidade de haver fracasso. Mas também podemos dizer que aquela primeira família da história, ela tinha tudo para dar certo, porque ela vivia num mundo sem problemas. Além de ter sido unida por Deus, constituída pelo próprio Deus, aquela família vivia num mundo ideal. Vivia no Jardim do Éden, cujo nome tem esse significado, um lugar de delícias, um lugar de paz, de bênção, de prosperidade. Afinal de contas, era um mundo perfeito. Primeiramente porque era um mundo sem pecado, era um mundo sem violência, era um mundo sem desemprego, era um mundo sem imoralidade, era um mundo sem o terror e a ameaça das drogas, era um mundo sem poluição, sem doenças, sem morte. Este era o mundo ideal, meus irmãos. Era um mundo que não havia possibilidade de pandemias. Era um mundo onde a possibilidade de qualquer tipo de Covid-19 era uma impossibilidade. Era um ambiente perfeito. Uma família formada, constituída pelo próprio Deus num ambiente perfeito, num cenário perfeito, num mundo perfeito. Mas só que a gente vê e a gente percebe que apesar de tudo ser favorável, a Bíblia nos relata que esta família acabou experimentando fracasso.
apesar de ter sido constituída por Deus, apesar de viver num mundo sem problemas, aquela família experimentou o fracasso. Primeiramente, vemos o fracasso deles ao serem despejados de casa. Eles são despejados do Éden. Deus os expulsa do jardim do Éden. Além disso, eles perderam a qualidade de vida que antes eles tinham. E essa qualidade de vida, falamos não apenas no aspecto financeiro. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente pensa só no aspecto financeiro, da boa casa, da boa comida, das boas roupas, dos privilégios. Não é somente disso que a gente está falando. Eles perderam uma qualidade de vida emocional. Eles perderam a qualidade de vida na convivência entre si. Agora eles estão expulsos do Éden, do lugar ideal, do mundo ideal, e agora estão vivenciando a dura realidade de um mundo agora marcado pela pecaminosidade. Mas não bastasse isso, aquela família viu prevalecer a violência entre os seus filhos, de maneira que um filho vai matar o outro, de maneira que Caim acaba sendo o algoz de seu irmão Abel. Meus irmãos, uma família, portanto, que tinha tudo para dar certo, mas que acabou fracassando. Como todo fracasso tem uma origem, o fracasso da primeira família da história teve origem a partir de alguns erros que foram cometidos em algumas áreas que são vitais para a saúde de qualquer família. E é disso que eu queria pensar com os irmãos nos próximos minutos. Os erros da primeira família da história são erros que, quando cometidos, acabam por comprometer a saúde de uma família. E é disso que eu queria pensar com os irmãos. Quais são os erros, ou quais foram as áreas em que a primeira família da história acabou falhando? Quando nós paramos para pensar em quais eram essas áreas e olhamos para a nossa vida familiar, percebemos que costumam ser as mesmas áreas que costumamos sempre negligenciar e cometer erros crassos. Então eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que nós encontramos aqui como erros cometidos pela primeira família da história, por aquela família que tinha tudo para dar certo. Primeira coisa que a gente aprende é que aquela primeira família da história, ela fracassou, ela falhou ao tomar decisões importantes. Aquela família, ela errou, ela começou a errar, ela começou a afundar na hora de tomar decisões importantes. Pelo menos há 3 indícios de decisões equivocadas. Primeiramente, a gente percebe que foram decisões tomadas, houveram decisões tomadas pautadas no relativismo. O que é o relativismo? É quando a gente acaba abrindo mão dos absolutos instituídos por Deus para podermos seguir uma verdade relativa. É quando deixamos de olhar para a palavra como um absoluto instituído por Deus e começamos a seguir as nossas verdades. É quando a gente deixa a verdade de Deus de lado para seguir os nossos achismos. Quando nós seguimos os nossos achismos, quando nós seguimos as nossas verdades, nós estamos à beira de cometer erros tremendos em nossas escolhas e em nossas decisões. Onde que nós encontramos isso no texto? Bem, meus irmãos, primeiramente a gente tem que ter noção de que Deus tinha um valor absoluto, uma ordem absoluta que não deveria ser negligenciada dentro do jardim do Éden. Deus deixou bem claro, olha, vocês estão vivendo num mundo ideal, vocês estão vivendo numa casa maravilhosa, mas sabem que essa casa, quem manda sou eu. Dentro dessa casa há uma ordem que eu estabeleço. Deus deu uma casa para aquela família, para aquele casal, e deixou bem claro, há uma ordem que vocês precisam obedecer.
E a ordem está no capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha só o que diz. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabeleceu uma ordem absoluta. E ele disse, olha, vocês podem comer do fruto de qualquer árvore do jardim, mas tem de uma única árvore vocês não podem comer. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem dela, certamente vocês irão pagar um alto preço. Vocês morrerão. Aí quando nós iniciamos a leitura do capítulo 3 de Gênesis, olha só quem é que entra na história. O promotor do relativismo é Satanás. Quem entra na história é a serpente. E olha só, a partir do versículo 1, como que a serpente vai abrir um diálogo com Eva. O texto vai dizer o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. E aí ela faz uma pergunta. E olha a pergunta dela: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, a serpente já começa a lançar uma dúvida através dessa pergunta. Porque ela pergunta para Eva: olha aqui, não é assim que Deus acabou dizendo que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Veja essa expressão, de toda a árvore do jardim. Isso aí já iria suscitar em Eva a possibilidade de pensar na possibilidade de comer de alguma outra árvore. Aí ela vai dizer o seguinte no versículo 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Até aí ela respondeu muito bem. Olha, dona serpente, de toda a árvore a gente pode comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis. E aí o grande problema, ela vai adicionar algo que não estava na palavra. Dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja, a serpente pergunta, vocês não podem comer de toda a árvore, né? A Eva diz, não, dona serpente, a gente pode comer de toda a árvore, exceto de uma. Deus disse que a gente não pode comer e nem tocar nessa árvore para que não morramos. Bem, Deus não falou nada que não podia tocar. Ele falou que não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja só, a serpente abre o diálogo e começa a ver o quê? Uma generalização, houve uma adição àquilo que Deus não havia dito. E aí a serpente nos versos 4 e 5 vai dizer, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que a serpente faz? A serpente ela distorce a palavra de Deus. Deus havia dito, não comam porque vocês morrerão. Aí a serpente vai dizer, é certo que vocês não irão morrer. Na verdade, esse Deus de vocês, ele é um estraga-prazeres. Ele está limitando a liberdade de vocês. Na verdade, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Que esse papo de que vocês terão consequências graves por ofenderem a palavra dele, por transgredirem a palavra dele, de que isso aí não... Ele não vai levar a termo essa questão de que vocês irão morrer. Meus irmãos, o que a serpente faz é distorcer a palavra de Deus e convencer Eva de que ela poderia desobedecer a palavra, de que ela poderia relativizar a palavra, de que ela poderia amaciar as consequências. Ela poderia desobedecer, que Deus não iria trazer consequência, juízo às escolhas dela. Meus irmãos, essa é a tragédia que o relativismo faz. O relativismo faz o homem acreditar que não deve obediência a ninguém. O relativismo tem contribuído para transformar as nossas famílias, os nossos lares em redutos de imoralidade e de mentira. O que acontece, meus irmãos, é que a serpente continua abrindo diálogos dentro da nossa casa.
A serpente continua a tentar nos convencer de que podemos abrir mão dos absolutos de Deus e que podemos construir a nossa família em cima de nossos achismos. Meus irmãos, quando nós tomamos escolhas não baseadas nos absolutos de Deus, nós estamos fazendo como aquele construtor que Jesus faz referência na conclusão do Sermão do Monte, aquele construtor que construiu sobre a areia, de maneira que veio a chuva, soprar os ventos, encher os rios, deram com ímpeto contra aquela casa e aquela casa caiu. Grande foi a ruína daquela casa, porque o construtor construiu sobre a areia. Quem constrói em cima, quem toma decisões em cima dos seus achismos, de suas vontades, abrindo mão dos absolutos de Deus, pode ter certeza que no momento certo vai ter consequências graves. No momento em que a chuva vier, no momento que os ventos soprarem contrários, essa casa há de desabar. A casa cai, meus irmãos. É como diz mesmo o ditado popular, a casa cai. Um dia a casa cai, meus irmãos. Um dia a família não aguenta, os relacionamentos desmoronam e começa tudo a dar errado. O que nós precisamos fazer é como o construtor prudente. O construtor prudente fez o quê? Ele construiu a casa sobre a rocha, de maneira que veio a chuva, sopraram os ventos, a enchente veio, e ela permaneceu de pé durante e após a tempestade, porque ela estava alicerçada sob os absolutos, sob terreno seguro. É assim que devemos construir nossa vida familiar, sob o terreno seguro da vontade de Deus. A serpente, ela quer nos convencer que nós podemos construir nossa vivência familiar em cima dos nossos achismos, em cima do relativismo, sem obedecer à palavra. Meus irmãos, nossos lares precisam ser lugares de santidade, lugares onde haja verdade, lugares onde haja temor do Senhor, lugares onde a gente leve a palavra de Deus a sério. Eu creio que Deus está dando uma oportunidade tremenda para nós nesse período de pandemia. Nesses dias em que a gente não está podendo se reunir nos templos para evitar as aglomerações, Deus está dando a oportunidade para que altares sejam reconstruídos dentro de nossas casas. Que o culto doméstico reencontre lugar dentro da nossa família, que nós possamos novamente reabrir a palavra dentro de nossos lares, cultuar ao Senhor dentro de nossos lares, invocar o santo nome do Senhor dentro de nossos lares, de maneira a construirmos a nossa vivência familiar e as nossas decisões pautadas na boa palavra do Senhor. Mas aquela família ela errou quando começou a tomar decisões pautadas pelo relativismo, pautadas pelo que a sociedade diz, pelo que o modismo diz, pelo que a mídia diz, pelo que as redes sociais dizem, pelo que as pessoas estão colocando como os absolutos da sociedade, relativizando a voz do Senhor. Pergunta que devemos fazer é: a quem estamos ouvindo? A voz de Deus ou a voz da serpente na hora em que tomamos decisões? É uma boa pergunta que devemos responder em nosso coração e dentro do nosso lar. Mas aquela família também, ela errou ao tomar decisões, porque ela tomou decisões pautadas no individualismo. No individualismo. No verso 6 vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meus irmãos, há aqui uma coisa muito interessante. O individualismo do primeiro casal, ela pode ser percebido aqui por dois fatores. Primeiro, no momento da tentação, Adão e Eva estavam cada um do seu lado, no seu canto. Eles não estavam totalmente juntos. Poderiam estar perto um do outro, mas é aquela questão da presença ausente, né? Cada um no seu mundo, apesar de poderem estar perto. Era cada um no seu canto.
Essa é a ideia que dá. Cada um estava no seu canto. E Eva, ao tomar a sua decisão, ela tomou uma decisão pautada na sua cobiça, pautada não no coletivo, porque ainda que o Adão estivesse talvez omisso naquela situação, o que ela deveria fazer? Ela deveria minimamente perguntar para ele o que ele achava. Então nós percebemos aqui a questão do individualismo, ela tomando decisões por si própria. Esse é um grande problema, né, meus irmãos? É um grande problema que nós percebemos hoje em dia também. É quando nós colocamos o eu acima do nós. É quando nós tomamos decisões pautadas no nossa cobiça, no nosso desejo, no nosso querer, na nossa vontade. Sabe por que tem tantas famílias que estão ruindo? Porque muitos de nós tomamos decisões pautadas no que eu quero e não no que nós queremos. Família indica um coletivo, indica uma pequena, uma micro sociedade. O que nós precisamos fazer é o quê? É estarmos interagindo constantemente. Não tem esse negócio de eu tomar uma decisão à revelia. Precisa haver diálogo. Ao tomar uma decisão, eu dialogo, eu pergunto, eu questiono. Eu devo abrir o coração, devo colocar diante do cônjuge as situações. Não é cada um tomando suas decisões. Eu tomo a minha decisão à revelia do que o outro pensa. Não, meus irmãos, é todo mundo junto. Eu não tomo decisões à revelia da minha família. O individualismo é um grande problema, porque ele acaba entronizando o eu e deserdando nós. De maneira que hoje tudo que nós percebemos é que tudo está sendo voltado para o quê? Voltado para o meu desejo, para o meu prazer, para a minha satisfação, para o meu conforto. Crescemos aprendendo que o que importa é ser feliz e que isso é a coisa mais importante da vida. Não é verdade? Inclusive as pessoas vão casar por quê? Porque quer que o outro a faça feliz. Então, o que nós percebemos é que houve um lado individualista, uma decisão que foi tomada. Uma decisão que foi tomada sem haver consulta ao bem coletivo. Mas, sem querer fazer meia-culpa para Eva, houve também um grande problema, junto com o individualismo da Eva. Houve também a decisão que foi pautada pela ausência e omissão de Adão. Porque é interessante a gente pensar, ela toma uma decisão também sozinha, porque cadê Adão para poder realmente dar pitaco? Onde está a liderança daquele homem? Porque é interessante que ela come e depois ela oferece o fruto para ele, e ele também vai comer do fruto, e ele não questiona de onde veio esse fruto. Não é verdade? De onde veio esse fruto? Onde você arrumou esse fruto? De que árvore do jardim é este fruto? Ele não questiona e ele come de maneira irrefletida, mas também mostrando a sua grande omissão, o problema da omissão, o problema da ausência. Meus irmãos, se por um lado é correto afirmar que Eva tomou uma decisão focada na sua cobiça, por outro é também correto dizer que a ausência de Adão corroborou para que assim Eva procedesse. Adão não estava presente, ou pelo menos sua presença não se fazia presente no momento em que Eva precisava de orientação. Então a gente percebe que houve relativização, ouviram mais a serpente do que Deus, houve individualismo, a minha vontade e as minhas decisões foram tomadas em detrimento do que o restante da família pensa, e houve o problema da omissão, o problema da ausência acompanhada da omissão de Adão, que deveria exercer o seu papel de liderança dentro da família. E não exerceu. Repito, ele poderia estar do lado dela, ele poderia estar ali presente, mas aquela presença
ausente, que aliás é a pior ausência que existe, de alguém que está presente de corpo, mas o coração e a mente estão distantes demais. Aliás, um bom livro que trata disso o nome do livro é O Silêncio de Adão, do Dr. Larry Crabb, que fala sobre esse problema que costuma atacar demasiadamente os homens. O problema de sermos omissos, o problema de sermos ausentes, de sermos acomodados e de deixarmos de interferir de maneira a exercermos a liderança espiritual dentro de nossa casa. Esse foi um problema do Adão, é um problema de muitos de nós. O silêncio de Adão naquela situação é o silêncio de muitos maridos, de muitos pais de família que têm contribuído para a derrocada de vários lares. Meus irmãos, nós percebemos que aquela família que tinha tudo para dar certo, ela começou a fracassar quando ela começou a tomar decisões equivocadas. Quando ela começou a ouvir mais a serpente do que Deus, quando o individualismo e quando as decisões motivadas pela ausência se fizeram presentes. Mas eu queria avançar no nosso pensamento e pensar com os irmãos que aquela família também errou, ela falhou na nutrição de um relacionamento saudável com Deus. Aquela família também errou ao deixar de nutrir um relacionamento saudável com Deus. Olha os versos do 7 ao 10, o que diz. Abriram-se então os olhos de ambos, ou seja, o pecado encontrou lugar no coração deles. Eles abrem os seus olhos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E o verso 10 vai dizer, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só, meus irmãos, aquela família, ela tinha um encontro todos os dias com Deus na viração do dia. Todos os dias, quando estava virando o dia, terminando o dia, Deus ele passeava pelo meio do jardim. Ele visitava o jardim para ter um encontro com Adão, um encontro com Eva. Mas teve um dia em que eles não compareceram ao encontro. Foi exatamente no dia em que eles desobedeceram a Deus, de maneira que perceberam a partir daquele momento que estavam nus. A transparência que havia entre o casal acabou. E não bastasse isso, eles passaram a ter vergonha um do outro. Começaram a coser folhas de figueiras entre si. E o pior de tudo, eles começaram a se esconder de Deus. Deus de maneira que pergunta, onde você está, Adão? E ele vai dizer, eu tive medo do Senhor. E porque tive medo, eu me escondi do Senhor. Meus irmãos, o pecado fez Adão experimentar em seu coração um sentimento que nunca havia experimentado antes, a saber, o medo de Deus. O medo ocasionado pela vergonha da nudez fez Adão e Eva se esquivarem do encontro de comunhão que tinham todos os dias com o Senhor. E aqui a gente aprende que uma família que se esconde de Deus é uma família à beira do precipício. É uma família que deixou de compreender a importância da comunhão com Deus. É uma família que deixou de depender de Deus para depender única e exclusivamente de suas próprias forças. Pergunta que devemos fazer ao nosso coração e dentro da nossa família é: temos nos relacionado de maneira saudável com Deus? Ou temos nos escondido de Deus? Temos nos privado dos encontros de comunhão com o Senhor? Vou bater novamente na tecla dos cultos domésticos. Você tem feito seus cultos domésticos?
especialmente nesses dias de pandemia, você tem se reunido com a sua família minimamente para orar, para adorar ao Senhor, para ler a Bíblia Sagrada, para juntos poderem buscar a presença do Senhor? Ou será que você continua juntamente com a sua família a se esconder de Deus? Meus irmãos, é hora de nós buscarmos Deus, de nos consertarmos com Ele, de nos arrependermos de nossos maus caminhos como família e de pedirmos a Ele: Senhor, restaura dentro do meu lar o altar que está quebrado, para que novamente possamos dentro de casa reerguer um altar de adoração ao Senhor e possamos assim nutrir um relacionamento saudável contigo, ó Deus. Isso faz falta e isso é fundamental, de maneira que quando nós passamos a ter um relacionamento mais ou menos com Deus, ou quando nós passamos a fugir dos encontros de comunhão com Deus, isso significa que a família está à beira do precipício. A última coisa que eu queria compartilhar com você, antes da gente orar para terminar, é que aquela primeira família da história, ela não errou somente ao tomar decisões importantes. Ela não errou somente na nutrição de um relacionamento saudável com Deus. A primeira família da história, ela também falhou no trato de suas próprias culpas. Ela falhou no trato de suas próprias culpas. De maneira que nos versos do 11 ao 13 nós encontramos o seguinte: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha que sonso, né, irmãos? E aí no verso 13 vai dizer: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí que está o problema, meus irmãos. A transferência de culpas. Adão, o que aconteceu? Ah, Senhor, o problema foi a mulher que o Senhor me deu. É interessante que quando Deus faz Eva para Adão, Adão, olha, cheio de poesia, né? Adão, olha, lá no capítulo 2, ele vai dizer lá no verso 23, né? Oh, esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Oh, aleluia, aquela bênção toda, né? Mas a poesia agora se transforma em acusação. A culpa, Senhor, é do Senhor e dessa mulher, porque o Senhor é que me deu ela. Então, numa tacada só, Adão vai dizer que a culpa é de Deus e da mulher. Aí Deus vai e pergunta para Eva: o que aconteceu? O problema é da serpente. A serpente me deu lá do fruto e eu acabei comendo. A culpa é da serpente. A culpa é do diabo. Esse é o grande problema que a gente vê acontecendo dentro de nossas famílias. Volta e meia. A dificuldade da gente bater no peito e falar: eu errei. É aquela tentativa constante de proteger a nossa imagem. E a gente protege a nossa imagem fazendo o quê? Se esquivando de nossas culpas. Aí a culpa é sempre do outro. A culpa é do meu pai, a culpa é do meu filho, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido. A culpa é sempre do outro. A culpa é do diabo. Quando a gente começa a simplificar deveras as coisas, a culpa é sempre do diabo. Meus irmãos, a culpa é nossa. O que a gente precisa fazer é bater no peito e dizer: eu errei. Eu errei. Uma das coisas que mais destrói nossos relacionamentos familiares é exatamente isso. É essa tentativa da gente querer manter a nossa razão a todo custo. A gente está todo errado e a gente fica querendo se manter certo. Meus irmãos, nós precisamos aprender a fazer autocríticas. A gente precisa olhar no espelho da palavra, reconhecer nossos erros, aprender a pedir perdão, trocar a acusação pelo perdão. Parar de tentar ficar se auto-justificando e reconhecer que falhamos. Pedir perdão para o cônjuge, pedir perdão para um filho, pedir perdão para um pai.
e parar de ficar terceirizando também nossas culpas. Quando a gente também não consegue lidar com as nossas culpas, a culpa é do diabo. Ah, meus irmãos, eu sei que o diabo está aí mesmo, rondando, querendo destruir. Mas não é isso que Davi fez quando pecou. No Salmo 51, ele não ficou botando a culpa no diabo. Ele bateu no peito e falou: eu pequei contra ti eu pequei. Não tem esse negócio de ficar se auto-justificando. Meus irmãos, quem está falando para você não é um pai perfeito, não é um marido perfeito, não é mesmo. Não estou dando aqui de falso moralista, não estou aqui falando de cima para baixo. Quem está falando isso para você é alguém que também está lutando para vivenciar esse negócio. De alguém que também tem que bater no peito e reconhecer erros. É exatamente isso que precisamos fazer. Porque quando a gente bate no peito e reconhece os nossos erros e para de transferir culpas, a gente quebra um círculo de acusações. A gente quebra um círculo de ações demoníacas dentro de nossas casas. Quando há perdão, meus irmãos, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre as nossas vidas. Agora, enquanto a gente fica aí se auto-justificando e botando a culpa no outro, aí realmente o diabo bate palma, o diabo faz festa, o diabo se alegra. Meus irmãos, aquela família não soube lidar com as suas culpas. Aquela família que vivia uma poesia, aquela família que era tão harmoniosa, ela acabou na hora da crise e da dificuldade se fragmentando. Aquele que dizia, somos uma só carne a partir de agora, ele acusa sua mulher. A mulher vai, acusa a serpente. Mas fica aqui para nós uma palavra de alerta. Uma palavra de alerta. O que nós precisamos fazer é reconhecer nossos erros e parar de transferir nossas culpas. De parar de pular as etapas de nossas confissões. De reconhecermos, eu preciso mudar. Aí que está o ponto, né, irmãos? A gente não reconhece muitas das vezes nossos erros porque a gente não reconhece que a gente precisa mudar. A gente precisa passar por cima do nosso ego, do nosso orgulho, de nossa soberba particular. Mas isso é necessário para que uma família seja saudável e abençoada, para que o nosso lar seja abençoado e a gente possa viver em paz. Esse tipo de postura é necessário. Portanto, a gente aprende com a primeira família da história que aquela família tinha tudo para dar certo, mas acabou fracassando. Mesmo tendo sido constituída por Deus, mesmo vivendo num lugar perfeito como era o Éden, ela fracassou. Fracassou ao tomar decisões importantes de maneira equivocada. Decisões onde a serpente foi mais ouvida do que o Deus vivo. Decisões pautadas no individualismo, no meu querer, na minha cobiça. Decisões pautadas e motivadas pela ausência do outro, pela omissão do outro. Aquela família errou, falhou na nutrição de um relacionamento saudável com Deus. Foi uma família que se escondeu de Deus. E aquela família falhou no trato de suas culpas. Ninguém era capaz de bater no peito e dizer, eu errei. Mas era somente dizendo, você errou. Meus irmãos, troquemos o dedo que aponta para o outro por uma batida no peito que reconhece as suas próprias culpas. É isso que a gente precisa fazer. Veja que uma família que tinha tudo para dar certo não deu certo. Como muitas de nossas famílias que tinham tudo para dar certo, não têm dado certo por causa disso. Então, a partir de hoje, essa palavra tem um objetivo de fazer com que a gente pense como é que tem sido as nossas decisões. O que tem orientado as nossas decisões familiares? Temos nos escondido de Deus ou temos comparecido ao encontro diário
com Deus dentro da nossa casa? Temos tido um relacionamento saudável com o Senhor? Ou será que a gente também não precisa pensar como que tem sido o nosso relacionamento um com o outro? Tem sido pautado em acusações ou no reconhecimento de que eu falho e eu preciso pedir perdão, eu falho e eu preciso melhorar em tantas coisas? Isso é para a gente pensar. E eu queria orar com você, juntamente com a sua família nesse momento. Junte-se aí a sua família e vamos orar ao Senhor. Vamos orar pela nossa casa, pelo nosso lar. Esse papo de família tem esse objetivo: fazer a gente buscar a Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso lar. Então vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor pela nossa família, em nome de Jesus. Pai, na Tua presença estamos, agradecidos, porque a primeira família da história nos ensina tanto, Senhor. Porque era uma família que tinha tudo para dar certo, uma família constituída pelo próprio Senhor, uma família colocada num lar perfeito, uma família que tinha tudo a seu favor, mas que acabou fracassando, uma família que acabou experimentando o prevalecimento do ódio no lugar do amor, uma família que acabou se desintegrando, uma família que perdeu a sua saúde, porque preferiu ouvir a serpente do que o Senhor, porque preferiu colocar o eu acima do nós, porque sofreu com a ausência do outro, com a omissão daquele que deveria estar presente. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor visite cada lar agora, que o Senhor nos ajude a, como família cristã, a tomarmos decisões corretas, pautados não no que a serpente diz, mas no que o Senhor nos manda fazer. Que jamais negociemos com os absolutos da Tua palavra. É o nosso clamor. Nos ajude a nutrirmos um relacionamento saudável com o Senhor. Que ao invés de fugirmos dos encontros de comunhão todos os dias contigo, que ao invés de nos escondermos do Senhor, como aquela família fez, que nós possamos a cada dia convidar a Tua santa presença a se fazer presente dentro de nossos lares, que possamos todos nós, a nossa família, se render aos Teus pés e possamos construir um relacionamento saudável contigo a cada dia. E que a cada dia aprendamos em nossos relacionamentos a lidarmos com as nossas culpas. Que nós não venhamos fazer prevalecer a acusação sobre o perdão. Pai amado, nos livre disso. Nos livre de ficarmos apontando o dedo para o erro do outro. Nos livre de ficarmos acusando o outro, transferindo a culpa para o outro, a fim de salvaguardar uma imagem, a fim de fazermos prevalecer o nosso orgulho, a fim de prevalecermos, Senhor, fazermos prevalecer um coração endurecido, quebrando o nosso coração, para que também batamos no peito e reconheçamos nossos erros, que paremos de colocar o erro no outro, que paremos de ficar colocando o erro simplesmente no cônjuge, no pai, no filho, no irmão, e que possamos assumir os nossos erros, que paremos de também ficar terceirizando as nossas culpas, colocando todas as culpas sobre Satanás, e que possamos, sim, nos arrepender de nossos maus caminhos e reconhecer que precisamos de mudança. Pai, que a Tua bênção, que a Tua presença, que a Tua graça sejam derramadas sobre cada família nesse momento. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua família, tá bom, meu irmão? Que Deus cubra o seu lar
meu irmão e minha irmã, com a sua graça, e que Deus abençoe muito a sua semana. Faço votos que a sua semana seja uma semana muito abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Obrigado por esse momento juntos. E que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.